dia, amados de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a prognoses, eleitos segundo a determinação de Deus, predestinados em amor para a salvação, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, a graça de Deus. Eu quero saudar a todos os telespectadores que crescem na graça e no conhecimento de Jesus, com a graça e a paz, a alegria, o amor daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Temos a honra de falar em nome de Jesus Cristo e proclamar a sua graça e a sua verdade. Porque Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade para um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que ele de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Um povo do qual nós fazemos parte. Nós que somos filhos amados, nós que somos herdeiros de Deus, nós que somos salvos por Jesus Cristo. Somos este povo que a Bíblia chama de o povo eleito, o povo escolhido. Não como os judeus, que são o povo eleito de Deus como nação. Mas nós, gentios na carne, nós que não temos sangue israelita em nossas veias, somos predestinados para a salvação. Formamos um outro povo. Jesus se referiu a nós quando ele dizia assim, olha, para os judeus, não é? Olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só pastor, um só rebanho. Então Jesus deixou isto, né? Quando falou aos judeus, aos nossos irmãos, ele disse, olha, eu tenho outras ovelhas, ele disse, não deste aprisco, não dos judeus, outras ovelhas, a mim me convém conduzi-las. Jesus nos conduz, somos as outras ovelhas, somos os gentios predestinados para a salvação. Essas ovelhas que ele disse que convinha conduzir-nos, nós estamos ouvindo a sua voz, porque Jesus disse, elas ouvirão a minha voz. Nós ouvimos a voz do bom pastor, Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, porque este programa tem trazido, tem buscado, tem resgatado ovelhas de Jesus Cristo, que estão ouvindo a sua voz, que estão atentas à sua revelação. Porque ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Somos ovelhas de Jesus, somos rebanho de Deus nesta terra. Para nós, de origem gentílica, ele tem uma palavra específica, ele tem uma aliança conosco, a nova e eterna aliança, chamada a graça de Deus. Então, antes de nós entrarmos no tema desta semana, preciosíssimo, nós vamos falar sobre rudimentos de obras mortas, e você vai crescer muito neste conhecimento, nesta revelação destes rudimentos. O que são estes rudimentos? O que são obras mortas, né? Nós que falamos durante 2 semanas sobre a carne e o espírito, a luta entre a carne e o espírito, as obras da carne que são conhecidas, como subjugar a carne, alimentando bem o nosso espírito. Então, nós vamos entender que a nossa carne, ela tem tendências, né, a fazer obras, a aparecer, a mostrar coisas visíveis, exteriores. Mas Jesus disse que não olha o exterior do homem, ele olha o interior. E a graça é para o interior do homem. E aquilo que acontece por graça no interior de um filho de Deus, começa a se manifestar naturalmente no seu exterior. Não com uma aparência, mas na verdade com mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança nos relacionamentos, né? Com uma transformação total
operada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, no interior de um filho de Deus. Nós vamos já falar sobre isso, e como hoje é segunda-feira, eu gostaria de convidar a todos, lembrando que toda segunda-feira, aqui na Cristo Vive São Paulo, nós temos o nosso culto de oração e confissão. Às 8 horas da noite, nós nos encontramos aqui na Cristo Vive para orar. Orar parece que está cada vez mais difícil, mais raro, né, no meio do povo de Deus. As pessoas querem, na verdade, algo muito rápido. Querem um óleo, querem uma fita no braço, as pessoas querem uma toalhinha, uma fronha, uma pétala, uma varinha, querem beber uma água do Rio Jordão, querem, enfim. Mas as pessoas precisam entender que estas coisas todas não trazem a manifestação da glória de Deus. Mas a oração do justo, a oração do justo pode muito por sua eficácia em seus efeitos. E nós, os justos, justificados por Cristo, nós cremos no poder da oração. Nós aqui na Cristo Vive, aqui onde nós pregamos, recebemos, vivemos a genuína graça de Deus, nós acreditamos na oração. E hoje é noite de oração. É noite também de confissão daquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Então, venha para cá, 8 da noite, junte-se a um povo que vive por fé, que chama a existência pela fé coisas que não existem, um povo que trata coisas que não são ainda como se já fossem. Isto é fé. Isto é certeza, isto é convicção, isto é produzido por Deus em nosso espírito. E quando nós falamos aquilo que nós cremos, nós exercitamos a nossa fé, nós manifestamos a fé santíssima, preciosa, a fé que vence o mundo. E esta fé, então, ela traz o mover sobrenatural de Deus às nossas vidas. Hoje, 8 da noite, esperamos por você. A Cristo Vive em São Paulo, está situada no bairro do Brooklyn, na rua Professor José Leite Oiticica, 250. O telefone é 0 operadora 11 5561 4405. Toda segunda, oração e confissão. Não perca esta oportunidade. Vai fazer muita diferença em sua vida estas noites, estes cultos de oração e confissão. Tá bem? E eu quero também deixar o nosso site para você que está em outro estado, outra cidade mais distante, ou outro país, você participar dos cultos em tempo real, que são transmitidos pela internet. E também desfrutar da Central de Estudos Bíblicos, do Multimídia Center. Os programas de TV estão arquivados todos lá. Se você perdeu algum, ou quer rever algum programa, ou indicar para alguém, então você pode acessar. Nós temos ali também a agenda, fotos, acontecimentos, Central de Estudos com apostila para você ter ali as referências das doutrinas da graça de Deus. Acesse www.cristovive.com.br. O nosso site, nosso e-mail, para você se comunicar conosco através de e-mail, igreja@cristovive.com.br. E se você vier hoje a Cristo Vive, nós vamos ainda lhe presentear com o material da graça de Deus. Fazemos isso com todos os visitantes, como sinal de amor, de carinho, de respeito, e dando o melhor que nós temos recebido da parte do Pai. Tá bem? E então, vamos lá para o tema que nós estamos hoje iniciando, que é rudimentos de obras mortas. Você sabe, né, que a igreja hoje, e já vem de um bom tempo, mas hoje nós podemos, né, fazer um balanço sobre estas coisas que adentraram a obra de Deus e que têm sido motivo de divisão entre o povo de Deus. Na igreja chamada igreja cristã, tanto na igreja evangélica tradicional, como na igreja evangélica moderna, chamada avivada, ou pentecostal, ou neopentecostal, não importa o nome que as pessoas deem para isso. O que nós podemos ver é que há tantos preceitos,
há tantos rituais, tantas obras sacrificiais, né? Há tantas ordenanças, algumas delas que fazem parte do judaísmo e outras tantas que nem na Bíblia se encontram, coisas que foram inventadas pelos homens, ensinos que são puras doutrinas humanas. A igreja hoje está cheia de ordenanças, de regras, de ritos, de procedimentos humanos, de sacrifícios. E isto tudo tem sido assunto gerador de divisão entre o povo de Deus, até de discórdia. Vou mais longe, até de briga, contenda. Se você entrar na internet, né, se você pesquisar um pouquinho, não precisa ir muito longe, não. Se você colocar lá no YouTube o nome de alguns líderes, né, ou colocar lá briga entre pastores, qualquer coisa, você vai ficar horrorizado com as posturas de certos líderes cristãos, se ofendendo, sabe? Se degladiando, mandando palavras, sabe, malditas, desejando o mal do outro, acusando, denegrindo a imagem, chamando para briga, desafiando, guerreando. Olha, amados, é tão triste o quadro que nós podemos ver hoje do que é a igreja cristã no mundo todo. Mas no Brasil, as coisas tomaram um rumo, né, que parece assim que esqueceram que Jesus Cristo é a razão da nossa vida, da nossa salvação. Jesus Cristo é a razão da igreja existir, né? Ele é o motivo. Foi ele que criou a igreja, que na verdade é a eclésia, são os chamados para fora do mundo, são aqueles que ele reúne num corpo, chama de membros do seu corpo. Ele é o cabeça, dirige este corpo na terra. Ele chama também de edifício, né? Então, assim, e cada parte do edifício deve estar bem ajustada, estruturada. E esse edifício tem um suporte, uma sustentação, né? Esse edifício tem que estar fundamentado na rocha eterna que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos ensina algo totalmente diferente do que o panorama da igreja cristã em nossos dias. Então, essas ordenanças, esses sacrifícios, essas regras, esses rituais, tudo isso tem sido motivo de divisão entre o povo de Deus. As pessoas dizem, não, eu sou desta denominação, o outro, eu sou daquela denominação. Não, mas essa denominação não acredita nisso, essa não aceita o que aquela faz, aquela não aceita o que aquele faz. Não, se vier para essa tem que começar tudo de novo. Não, este aqui foi batizado ali, se vier para cá tem que se batizar novamente. Amados, são tantas situações que não tem parte com Deus, não tem parte com a palavra de Deus, não tem parte com o plano de Deus maravilhoso para os seus filhos, que nós precisamos, né, nos atentar a tudo que está acontecendo, que tem, na verdade, gerado apostasia entre o povo do Senhor. O que é a apostasia? O esfriamento, a decepção, o isolamento. Você sabe que há mais de 30 milhões de crentes que estão desviados do Evangelho. Não de Jesus, mas estão aí vacinados contra a obra de Deus, não querem saber de igreja, não querem saber de pastor, não querem saber de Bíblia, não querem saber nem de Deus. Porque a decepção foi tamanha, porque o fardo, o peso colocado sobre estas vidas foi tão grande que essas pessoas não aguentaram. Então, é importante nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não está nessas ordenanças, nesses fardos pesados, nessas obras humanas, nesses rituais, nessas obras sacrificiais. Não.
o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então veja que o chamado de Jesus, para quem está cansado, sobrecarregado, este é um chamado que a princípio deveria ser para o Filho de Deus que está vindo do mundo. O Filho de Deus que está vindo do império das trevas. Quando Jesus vai até o império das trevas para nos resgatar, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, seguíamos o curso do mundo, fazíamos a vontade do diabo, seguíamos os nossos próprios pensamentos, a nossa carne. Por isso nós estávamos todos cansados, sobrecarregados, oprimidos, escravizados, adoentados, né? Andando de rastros. E aí a voz de Jesus, quando chega aos nossos ouvidos de ovelha, esta voz suave, doce, mansa, calma, né? Consoladora, convidadora, esta voz, ela vem nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Nós estávamos assim no mundo, sem Jesus, sem salvação. Sobrecarregados, assim estávamos, não é? Oprimidos. Eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus. Esta é a promessa dele. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, por sermos eleitos, predestinados, reconhecemos que ele, nós entendemos que ele nos chama para nos dar alívio, para nos dar sossego, para tirar o peso de sobre nós, para tirar os fardos, os jugos pesados, para nos livrar da escravidão, né? Da vida por cauda, quando nós somos cabeça. Então veja, Jesus nos chama e a sua proposta é uma proposta de liberdade. Mas o que acaba ocorrendo com os salvos quando eles são chamados por Jesus, porém eles são engessados por alguns ministérios, por algumas denominações? Por que eu digo engessados? Porque Jesus chama para a liberdade. Porém, o sistema religioso, hoje, evangélico, sim, não só o sistema católico, mas o sistema evangélico protestante, ele vem e ele engessa as pessoas. Jesus tira os fardos, os pesos, a condenação, não é? O juízo. Jesus tira da morte, da vida abundante, da vida eterna. E aí vem a igreja, o sistema religioso, e começa a colocar fardos e pesos e obrigações e ordenanças, e jogar maldições e aprisionar as pessoas com regras, com sacrifícios, sabe, com muitos rituais, com muitas campanhas, com muitas vigílias, com muitas abluções e votos. E os crentes em Jesus, que deveriam viver esta vida em liberdade total, dada pelo Espírito de Deus ao salvo, passam a viver uma vida novamente de rastros. Amado, ser cauda no mundo, ser cauda no império das trevas, ser cauda, andar se arrastando onde se está morto espiritualmente, sem salvação, sem Cristo, ok, nós entendemos. Isto é a consequência desta morte espiritual, gerada pelo pecado. Esta é a consequência de estarmos debaixo do controle do imperador das trevas, Satanás. Agora, uma vez que Jesus vai lá, nos liberta, porque a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então veja, uma vez que Jesus vai lá, nos arranca do império das trevas, liberta,
corta as correntes, corta as amarras, tira as algemas, nos tira das prisões, tira da escravidão do mundo, a escravidão do diabo, a escravidão do pecado. O Senhor vai lá, nos corta todos os vínculos, né? Todo peso, Ele arranca os fardos, arranca os pesos, arranca as cargas, as cangas pesadas, né? E Ele nos transporta para o seu reino de amor. Somos livres. Ora, uma vez que Cristo nos liberta, Ele quer que a gente permaneça livre. Agora, não tem direito os homens, não tem direito a tradição religiosa de pegar esta pessoa que Cristo libertou, tirou os fardos, os pesos, sabe? Tirou os vínculos com as obras humanas, com o pecado, com a força do mal. E agora vem, em nome dele, uma igreja, uma denominação, e coloca fardo, e mais peso. E os crentes, com Bíblia na mão, vivendo de novo como cauda. Só que agora, no reino de Jesus Cristo, isto é inconcebível. Isto é uma coisa absurda. Por isso, o Senhor está promovendo uma reforma no mundo inteiro. É a última reforma antes da volta de Jesus Cristo. O nosso ministério é um ministério reformador. Você pode me perguntar, mas por quê? O que vocês fazem? Porque entre outras reformas e entre outras coisas, nós estamos ensinando ao povo do Senhor que cada um, salvo por Jesus, é livre. É livre. Não pode mais se sujeitar a nenhum tipo de escravidão, de peso, de fardo, de obra humana, de imposição, de doutrinas dos homens, de filosofias vãs. Quero lhe mostrar o apóstolo Paulo, indignado. Ele escreve uma carta aos Gálatas, porque os Gálatas começaram muito bem, salvos por graça como todos os crentes, livres do império das trevas, né? Libertados do jugo da escravidão, do peso, enfim, da lei. E de repente, né, Paulo se ausenta e vem os pregadores legalistas, judaizantes, e começam a colocar fardos e pesos e rituais e aprisionar novamente aqueles que Jesus tornou livres, libertos. E Paulo, então, escreve no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amados, nós somos salvos por Jesus. Ele nos libertou para quê? Para a liberdade. Jesus não nos liberta do diabo para depois nos fazer escravos de uma placa, de uma denominação, de um sistema religioso. Jesus não nos liberta do império das trevas, do mundo, do pecado, da maldição, para depois nos fazer escravos da lei dos judeus. Absolutamente. Foi para a liberdade, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isto é fato. Agora vem o conselho, vem a ordem, não é um conselho, porque o verbo está no imperativo. Diz, permanecei, pois, firmes. Amado, se você foi liberto por Jesus, se você foi libertado, e você foi libertado e chamado para a liberdade por Cristo Jesus, permaneça firme nessa liberdade. Diz a Bíblia, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você não pode ser liberto por Jesus do império das trevas, do peso do pecado, da maldição, das doenças, da miséria, da pobreza, da escassez, sabe? Da vida medíocre, das contendas, das guerras. Você não pode ser liberto por Jesus das garras do diabo, da morte,
ser transportado para o reino dele, um reino de amor, de paz, de alegria, de perdão. E aqui, os homens colocarem sobre você jugo, fardo, peso. O Senhor diz, não se submeta. Não se submeta. Ele está dizendo, não faça isso. Ninguém pode mais lhe escravizar, lhe prender, lhe jogar sobre a cabeça, sobre as costas, sobre a sua vida, fardos, pesos, ordenanças que não passam de coisas humanas. Fique com o que diz Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amados, de novo não. Nunca mais escravos, nunca mais fardos sobre as nossas costas. Somos livres por Jesus, e isto a graça de Deus é que fez por nós. Vamos permanecer nesta graça. Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.